coisa tá feia, olha, domingão de pânico no bolsonarismo. Por quê? Porque a Polícia Federal acaba de fazer um anúncio bomba. A Polícia Federal fará um novo relatório depois do relatório final da investigação de golpe de Estado. Por quê? Porque encontrou muitas provas nas casas dos 5 bolsonaristas criminosos que foram presos, 4 oficiais do Exército e 1 policial federal. Tinha muita coisa com eles e a Polícia Federal agora vai usar tanto o depoimento deles, lembremos, o policial federal que foi preso, ele cantou tudo, passarinho cantou, abriu o bico, falou muito para a Polícia Federal e tem ainda os outros depoimentos. E aí a polícia já diz, olha, vai ter mais coisa agora, a coisa vai ficar bem pior aí para esses que foram presos, eles todos foram indiciados, e principalmente aí para Bolsonaro, Braga Neto e para um dos que está preso, que é o general Mário Fernandes. O Mário Fernandes, para quem não sabe, ele chegou a ser ministro do Bolsonaro. Ele foi ministro da Secretaria da Presidência. Para quem não sabe, o ministro da Secretaria da Presidência é um dos braços direitos do presidente da República. Ele trabalha no Palácio do Planalto, ele organiza a agenda do presidente, ele organiza tudo o que envolve o Palácio do Planalto, inclusive outros ministérios. Então, ele chegou a ser aí o braço direito do Bolsonaro, foi ministro interino por 2, 3 meses. Ele esteve numa reunião ministerial em que o general Heleno falava sobre usar a ABIN para espionar partidos opositores do Bolsonaro, em que o general Heleno falava que já tinha gente infiltrada, o Bolsonaro até interrompe o general Heleno e disse, ô general, cala a boca, fala isso em particular, né? Maluco, general. Queria falar na frente de 40 pessoas dos crimes que estavam cometendo. Tá, e nessa reunião, esse general Mário Fernandes teve uma fala também sobre interromper aí o que estava acontecendo antes da eleição, ou seja, ele queria que não tivesse nem eleição, ele pregava o golpe antes da eleição. Pois bem, Mário Fernandes foi preso, ele é um daqueles, acredito eu, que não vai delatar o Bolsonaro tão cedo, ele vai ficar ali resistindo, mas vai chegar uma hora que ele vai acabar delatando o Bolsonaro. Por quê? Porque a polícia pegou muita prova na casa dele. Ele aí, por ser um dos braços direitos do Bolsonaro, do Braga Neto, para estar ali na cúpula dessa quadrilha, tem uma coisa que precisa ter, que é burrice em nível extremo. E ele tem burrice em nível extremo. Assim como eu falei esses dias aí, que o Tenente Coronel Cid é uma das pessoas mais burras aí de todo o universo, porque olha como o cara conseguiu fazer tanta prova contra si mesmo. Pois bem, temos aí o general Mário Fernandes, que parece que está aí querendo um pouquinho do lugar do Cid, viu? O Mário Fernandes, 2 anos depois da tentativa de golpe, tinha um HD, quem não sabe o que é um HD, é um disco rígido, ou seja, uma memória de computador, na casa dele, que tinha muita coisa contra ele, contra a quadrilha bolsonarista. Vazou agora uma das coisas que tinham, já tinha vazado aí no sábado, que encontraram muitas provas, principalmente com ele. Aí agora vaza uma prova aí contra ele. Ele tinha criado um roteiro para os atos do dia 8 de janeiro, para os deputados bolsonaristas seguirem esse roteiro para dizer que não foi golpe. Lembra, se você tem um pouquinho de memória, ou se você acompanha o Plantão Brasil desde faz mais de 1 ano e meio atrás, você vai se lembrar de quando os bolsonaristas tiveram a brilhante ideia de criar a CPI do golpe. Eles queriam a CPI do golpe. Lembra disso? Logo que teve o golpe de Estado, o governo Lula queria uma CPI para investigar isso. Depois, o governo fez uma coisa que depois eu falei que foi erro e acabou se confirmando que foi erro, que o governo se acovardou, não queria uma CPI logo no começo do Lula, e não quis mais. Chegou lá para abril, maio de 2023, o Bolsonaro tinha voltado, não tinha sido preso, todos estavam ainda impunes, tudo mais, eles resolveram criarem uma CPI do golpe, de extrema direita, para quê? Para derrubar ministros do Lula e para derrubar o Alexandre de Moraes. Estavam falando, a CPI vai mostrar a verdade. Aí o governo teve que articular, saiu muito mais cara a articulação meses depois, para acabar tendo maioria na CPI. No fim, o governo teve maioria na CPI, mas saiu bem caro. Se a CPI tivesse sido feita no começo do ano, ia sair barato, grátis para o governo, porque o Brasil inteiro estava querendo investigar o golpe. Meses depois já não era assim. E aí, agora sabemos que essa ideia brilhante saiu aí do general Mário Fernandes. Ele ali, muito provavelmente em contato com o Bolsonaro, ele tinha também contato com o Flávio e com o Eduardo Bolsonaro, e com o Carlos, ele ali teve a ideia, ele criou um roteiro. Qual era o roteiro? Criar uma CPI para investigar o dia 8 de janeiro
E aí ele escrevia nesse roteiro, olha, a gente vai convocar os ministros do Lula e vai derrubar os ministros do Lula. A gente vai culpar o Lula pelo dia 8 de janeiro. E aí a gente vai culpar o Flávio Dino pelo dia 8 de janeiro e a gente vai culpar o Alexandre de Moraes. Então, no roteiro dele, ele escrevia assim como se fosse tudo sair perfeitamente para os bolsonaristas, eles iriam fazer o quê? Convocar os ministros do Lula, criar a narrativa de que, olha, tá vendo? Foi o Flávio Dino quem deixou ali os golpistas entrarem. Ele deixou porque quis. Ele podia ter usado a Força Nacional, podia ter feito isso, A, B, C, D, E, não fez. Olha, sumiram vídeos aí do Palácio, isso prova. E aí votar um impeachment do Flávio Dino, aí uma cassação do Flávio Dino, que era... ele era senador, né, mas era também ministro do Lula. Podiam votar alguma coisa contra ele. Aí chamar o Alexandre de Moraes, convocar o... Imagina, um imaginário bolsonarista achando que tudo vai dar certo para eles. E aí detonava o Alexandre de Moraes na CPI, o povo ia às ruas contra ele, o Lula, com o Bolsonaro liderando tudo isso, eles iam ficar sem moral para fazer nada, e aí derrubava o Alexandre de Moraes. Esse era o plano dele. E isso tudo em conluio com deputados bolsonaristas. No que vazou aí não cita nenhum deputado, mas todos eles estavam com essa narrativa. Eu lembro que quando eles vieram com essa ideia, eu fiz um vídeo aqui gargalhando, eu tava rindo muito, falando, olha, essa é uma das ideias mais burras que eu já vi alguém ter na vida. É óbvio que o Lula, com a máquina pública na mão, ele vai dar um jeito de negociar com o Centrão para ele ter maioria na CPI do golpe. É óbvio. Ainda falei, erro do Lula, tá vendo? Não do Lula, de gente no governo que tem aquele espírito de covardia, e acabaram convencendo ali que era, olha, não vamos fazer uma CPI agora no começo do governo para investigar os golpistas, deixa a Polícia Federal trabalhar. Aí passaram 3, 4 meses, os golpistas ficaram empoderados, aí eles queriam fazer uma CPI para virar, mas era óbvio que o Lula conseguia maioria. Dito e feito, Lula conseguiu maioria, a CPI passou o trator para cima dos bolsonaristas e no relatório final indiciou 87 pessoas aí por tentativa de golpe de Estado. Digo eu, o relatório final da CPI indiciou mais gente, foi mais completo do que o da Polícia Federal. A Carla Zambelli, por exemplo, fez vídeo dizendo para os generais de 4 estrelas, por favor, intercedam aí pela nação. Ela tem vídeo dela, ela não foi indiciada por tentativa de golpe. Aí você fala, pô, ficou faltando um pouquinho, né? Acredita-se que a Carla Zambelli e outros aí entrem no indiciamento aí, nos indiciamentos do inquérito das milícias digitais. E que o inquérito do golpe era para ver quem estava diretamente ali ligado na trama golpista. Ok, veremos aí quando sair o inquérito das milícias digitais, que deve estar acabando aí nos próximos meses. Veremos aí o que vai acontecer, se ficou realmente alguém impune, como até o momento estão, ou não. Mas enfim, essa narrativa toda que eles estavam criando foi ideia do general Mário Fernandes, e ele tinha ali um roteiro. Esse roteiro ele foi escrito e finalizado 10 dias antes da CPI ser instalada. Ou seja, enquanto eles estavam falando lá, olha, foi o Lula que armou isso tudo e tal, o general é quem estava dando as ordens aos deputados bolsonaristas. Então, quando você vê o Nicolas Ferreira, foi ideia do general. Você vê lá o Gustavo Geyer falando, foi ideia do general. E também, agora se sabe que o general criou aí nesse roteiro que o Brasil era uma ditadura e que quem governava o Brasil eram facções criminosas. Então essa fake news que tá rolando, eu tô denunciando aqui faz tempo, e eu não vi a Polícia Federal ir pra cima dessa fake news. Eu fico pasmo como tem coisa que fica impune por muito tempo. O Gustavo Geyer foi aos Estados Unidos para falar a deputados republicanos aí, aliados do Trump, que o Brasil era uma narcoditadura, quem comanda o Brasil, PCC e Comando Vermelho, e que o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura e que o Lula é o chefão aí das facções, junto com as facções criminosas. É isso. Essa é a narrativa deles aí, tá? Que estão falando isso há mais de um ano, e tem bolsonarista que acredita. Quando eles falam o Brasil é uma ditadura, ou ditadura de toga, eles têm ali no imaginário isso, as facções que comandam tudo, e o bolsonarismo está sendo derrotado porque é o bolsonarismo quem combate o crime, os criminosos estão no poder. É isso que eles pensam, tá? Aí você vê como é grave. E aí, isso estava também no roteiro do senhor Mário Fernandes. Aí, depois da CPI, eles levaram uma derrota aí bem ruim na CPI. Logo depois que a CPI acabou, os bolsonaristas passaram aí a internacionalmente disseminar essa narrativa, e a narrativa de que, olha, o 8 de janeiro foi culpa do Lula. Essa narrativa é disseminada até hoje por bolsonaristas. No relatório dele ali, também dizia para minimizar o que fizeram os terroristas lá do dia 8 de janeiro. Então, ao mesmo tempo, você vê como é uma narrativa hipócrita.
e ele sabe que os bolsominions, eles acreditam em qualquer coisa que o Bolsonaro disser e que os bolsonaristas disserem. Acreditam muito fácil. Então, ao mesmo tempo, aqueles lá que estiveram no dia 8 eram infiltrados do PT, e ao mesmo tempo que eram infiltrados do PT, eles também eram pessoas inocentes, que são apenas patriotas, que estavam ali num passeio no parque. Então, ou é infiltrado do PT e tem que ser preso porque é infiltrado do PT, ou tem que ser solto porque eram inocentes. Não dá para ser as duas coisas, mas para eles era as duas coisas. Aí você pensa, caramba, que povo fácil de manipular, né? Pois bem, o general agora, lembre-se, essa é uma das provas que tem aí contra ele. E aí já se sabe, lembre-se, todos serão punidos não só pelo antes do dia 8 de janeiro, mas também pelo terceiro tempo do golpe, que foi o que aconteceu depois do dia 8 de janeiro, que é o bolsonarismo aí tentando dar golpe até agora. É por isso que o inquérito das milícias digitais não acabou, porque eles continuam os crimes. E aí, o que acontece? A Polícia Federal já sabe, ó, esse cara aqui, ele estava no primeiro tempo do golpe, que era aquela tentativa de golpe em novembro e dezembro de 2022, no segundo tempo do golpe, que era o dia 8 de janeiro, e no terceiro tempo do golpe, que é o pós-8 de janeiro, que é a tentativa de mudar a narrativa, de inverter as coisas e de usar essa virada de narrativa para quê? Para derrubar o Alexandre de Moraes, derrubar o Lula, derrubar os ministros do Lula, ou seja, para de novo acabar com a democracia. Eles continuam tentando. Aí você vê, o Flávio Bolsonaro essa semana teve aí a audácia de ir no Senado Federal e publicar o vídeo nas redes sociais dele, eu mostrei aqui, e nem vou mostrar de novo o bandido falando, dizendo que, olha, ou se aprova uma anistia agora, e o Alexandre de Moraes inclui ele mesmo na anistia para ele ter anistia, ou eles vão aprovar a anistia depois de 2026, quando tiverem maioria no Senado, e aí vão derrubar o Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso, tá feita a ameaça. É isso, viu? Aí eu falo, é grave, eles já têm tal certeza de que vão ter maioria no Senado que já estão fazendo ameaça. E o pior, se você olhar as pesquisas prévias para o Senado, a coisa tá feia. E se você pensar quem são os candidatos à esquerda para o Senado, na maioria dos estados do Brasil, fora no Nordeste, na maioria dos outros estados do Brasil, você vê que a coisa tá desesperadora. Desesperadora. Por isso mesmo que aqui no Plantão Brasil eu falo, eu vou dar um curso gratuito de como combater a extrema-direita nas redes sociais, porque acredito eu que o governo na parte da comunicação não está fazendo o trabalho que a gente esperava que tivesse sendo feito depois de quase 2 anos de governo. Essa é a minha opinião. É só ver a popularidade do Lula, que começou alto e vai fazendo assim. Pode falar o que quiser, mas esse ano caiu 9 pontos a popularidade do Lula, sendo que está com o menor desemprego da história, a maior massa salarial da história, a economia batendo recorde atrás de recorde, inflação controlada na meta, salário mínimo crescendo acima da inflação e mesmo assim a popularidade caindo. Alguns vão falar, Thiago, o povo não sente os efeitos na economia e tudo mais. Mas vamos lembrar que o Bolsonaro, quando ele começou a pagar ali, foi obrigado, quando ele começou a pagar o Auxílio Brasil, que o Congresso Nacional enfiou lá abaixo dele, que ele não queria, foi o primeiro momento em que a popularidade do Bolsonaro, e isso era no meio da pandemia, lá para novembro de 2020, a popularidade dele passou da rejeição. No momento que estava todo mundo com raiva do genocídio que ele fazia, que estava todo mundo mais pobre do que antes, a popularidade dele subia. Por quê? Porque ele conseguia tirar o crédito, pegar o crédito de absolutamente tudo de bom que acontecesse no Brasil e conseguia jogar tudo de ruim na oposição. Isso é comunicação. Quando eu falo, olha, o general ele consegue convencer a pessoa de que ao mesmo tempo é infiltrado do PT e tem que ser preso, e também é um bolsonarista inocente, tem que ser solto. A mesma pessoa. Como? Comunicação. Aí eu falo, já que não estão fazendo, a gente tem que começar a se organizar aqui, porque senão a chance deles passarem o trator em 2026, do jeitinho que está falando o Eduardo Bolsonaro, é enorme. Obviamente, tem uma parte boa, que é, segundo aí toda a imprensa que tem fontes na Polícia Federal, no STF, na PGR e vários parlamentares aí que sabem muito mais do que a gente, eles dizem que não vai ficar pedra sobre pedra e vai acabar todo mundo preso. E isso vai brecar os planos golpistas. Mas, se eles conseguem uma maioria no Senado em 2026, o golpismo vai vir com tudo. Eles virão com tudo para tentar com o golpismo. Por quê? Porque eles vão tentar aí a quarta parte do golpe, que é o quê? É usar a democracia para acabar com a democracia. Esse é o plano deles aí. E aí eles vão num plano bem mais longo para 2030, 2034, eles acabarem de vez com a democracia. Esse é o plano deles. A gente tem que brecar isso já agora
em 2026. Quem quiser, tem aqui embaixo o link para se inscrever no curso gratuito, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!